Olá, Deus te abençoe, graças a Deus. Sejam muito bem-vindos ao programa Mudança de Vida Hoje. Muito obrigada por estar aí, que Deus abençoe demais você. Sua casa, sua família, o seu dia. Que você veja a glória de Deus e avance de fé em fé. O Senhor se apresentou a Moisés como o Eu Sou. Olha que coisa maravilhosa. E aqui tem um princípio incrível para nós. Eu sou. Quem sabe Deus seguramente se apresentou como o Eu Sou. Porque quem sabe quem é, ponto. Se posiciona, eu sou o que você precisa. E ele nos ensinou. Jesus se apresentou assim, eu sou o pão da vida, eu sou a porta, eu sou o caminho, a verdade, a vida. E nós fomos ensinados a nos posicionarmos dessa maneira. Eu sou livre, eu sou filho de Deus, eu fui lavado e remido no sangue de Jesus, eu sou a justiça de Deus, eu sou abençoado, eu já fui abençoado. Eu sou uma nova criatura. Tudo isso está aí, à nossa disposição. Eu sou uma nova criatura. Eu sou um filho amado. Eu sou uma filha amada. Eu sou filha do Deus Altíssimo. E você pode dizer agora, eu sou. O que você é? Nas nossas palavras há poder. Jesus falou, por suas palavras, você vai ser justificado, condenado. Na língua está o poder da vida e da morte. Quem gosta de usar a língua vai comer do seu fruto. O que você fala a seu respeito tem, assim, muito impacto. É total importância. O que você está falando a seu respeito você fala com você. O que você fala? E quando você libera, a primeira vez que a palavra aparece na Bíblia, não é para comunicar, é para criar. Então, nós já sabemos que nossas palavras criam o nosso mundo. Então, quando você fala de você, você diz o quê? Porque você está falando e você está ouvindo. E a fé vem do ouvir. Ouvir a palavra de Deus. Você fala o quê? A palavra de Deus, como o Senhor falou para Josué. Fale a palavra, medita nela. Vai falando a palavra e meditando nela. Porque dessa maneira você vai o quê? Conseguir cumprir fielmente e vai ser bem-sucedido e vai prosperar. Então, olha que princípio maravilhoso. O Senhor se apresentou a Moisés como eu sou. Ele não tem problema nenhum de deixar claro quem ele é. Jesus veio e ele deixou claro quem ele é. E ele deixou claro também quem nós somos. Então, você fala a seu respeito como a palavra de Deus fala a nosso respeito? Ou você fala
assim, de forma que derruba mesmo, de uma maneira que derruba. Eu sou incapaz, eu não tenho jeito, eu sou uma derrota, eu sou um fracasso, eu sou um incompetente, eu sou feio, eu sou feia, eu sou burro, eu não tem jeito para mim, minha vida não avança, porque eu sou um fracasso. Nada dá certo na minha vida, nada funciona. Claro, ó, você está falando. E isso, ó, está gerando vida. Porque a Bíblia diz que você pode gerar vida ou morte com as suas palavras, com a sua boca. Imagina se você tivesse todos os dias declarando aquilo que a palavra fala a seu respeito. Sou filho, sou amado, sou abençoado, sou livre, sou nova criatura, sou a justiça de Deus, eu sou uma bênção, as bênçãos do Senhor estão na minha vida. Mas aí, eu já ouvi gente dizer assim, mas eu não tenho vontade. Esse é o problema da maioria. A maioria faz o que sente, né? O que sente. Né? Se sente vontade, vai lá e faz. Se não sente vontade, não faz. Tem gente que vive dessa forma, com base naquilo que ele sente. E aí, eu já ouvi gente dizer que, bispo, por muito tempo, eu achei tudo isso um monte de bobagens. Para mim era tudo bobagem. Né? E eu é que estava certa, né? A pessoa disse com muita sinceridade, né? Eu tinha, assim, crenças terríveis, que eu ouvia você falando sobre declarar, profetizar, trazer à existência o que não existe. E ela disse, impressionante, bispa, você fundamenta tudo. E mesmo você lendo ali, ó, escrituras, dentro de mim eu estava tão cega, escravizada, que eu ficava lá, você estava pregando e eu falando, ai, que bobagem, ai, isso é ridículo, isso não faz sentido. Gente, até o ímpio já aprendeu isso, e o princípio é tão forte que tem gente que, assim, tem desfrutado de resultados poderosíssimos porque faz uso do princípio. Escuta, tem livros e livros que falam sobre o poder das palavras. Tem livros e livros, tem documentários de gente ensinando a atrair, a chamar à existência o que não existe, a imaginar. Tem eventos aí no mundo com pessoas famosas, neurocientistas, que fazem os seus eventos, as suas imersões. E qual é a base? Princípios bíblicos. De estar ali, ó, meditando que a pessoa pode, que ela consegue, e falando, e um falando para o outro. De onde isso foi tirado? Da palavra de Deus. Aí, os crentes
que tem a Bíblia, o livro mais vendido, poderoso, que define tudo, que rege tudo, porque a palavra de Deus é uma lei imutável. É a inerrante palavra de Deus. Então, nós temos o livro santo, o livro mais poderoso, que o que está escrito, o céu e a terra podem passar, mas o que o Senhor falou não vai passar. Está à nossa disposição. Você lê Provérbios, é um ensino prático. Nós lemos as Escrituras e nós vemos direções claríssimas para o dia a dia, para a vida. É um estilo de vida, onde você pensa a palavra, você medita na palavra, você não pensa o que todo mundo está pensando e no que o diabo quer que você pense. Você não fala como todo mundo, você fala a palavra. Você não segue o caminho da maioria, você segue o que a palavra está orientando. Você não está aqui para imitar todo mundo, você está aqui para imitar a Cristo. Assim, olha, está tudo muito claro. Nós estamos aqui para falar como a palavra de Deus nos ensina a falar. Para viver como a palavra de Deus nos ensina a viver. Não como o mundo vive, como a cultura. Não. A cultura deste mundo nos afasta da verdade e nos leva a viver uma vida rasteira, pequena, à margem da abundância. Mas quando nós decidimos viver a nossa vida alinhada com a verdade, nós acreditamos no que está escrito, nós cremos e nos jogamos. Nós entramos no que Deus já preparou. Nossa vida, sim, flui, nossa vida prospera. Mas, infelizmente, não são poucas as pessoas que tratam tudo isso por conta das suas crenças, da escravidão mental, que ainda domina a vida delas. Tratam isso como, não é assim. Quer dizer, se eu estou sentindo, eu vou agir conforme eu estou sentindo. Vai ser derrotado. Eu nunca vi uma pessoa dominada por sentimentos, dirigida por seus sentimentos, ser bem-sucedida. Nunca vi. Ela pode até avançar, aparentemente ter conquistado alguma coisa, mas é na areia. Uma hora aquilo vai cair, aquilo vai ruir. Não vai conseguir. E muito longe. Por quê? Não está fundamentado na verdade. Como ela está vivendo, não tem um alicerce forte. O alicerce não é Cristo. E se o alicerce não é Cristo, já fracassou. Eu li esses dias, tenham cuidado com a maneira como vocês vivem. Que não seja como insensatos, mas como sábios. Enquanto algumas pessoas insistirem em viver como insensatos, que é o modo do mundo, sucumbindo à cultura, falando de acordo com seus sentimentos, agindo de acordo com seus sentimentos, elas vão continuar tomando decisões tolas, vão continuar estragando com a vida delas, se enganando, perdendo tempo, energia, se frustrando
E você sabe, de tempos em tempos, o Senhor vai abalar para derrubar todas as nossas construções na areia. Tudo que é abalável vai desabar, para ficar só o que é inabalável, aquilo que foi construído na rocha, que é Cristo. Se você não construir na rocha, que é Jesus, quer dizer, com base no Senhor, na vontade dele, imitando a ele, fazendo uso da mente dele, do caráter dele, do seu espírito, da sua natureza, vai ruir. A Bíblia não fala que não vamos construir, a Bíblia não fala que você não vai conseguir fazer alguma coisa. Você vai. Para a sua própria derrota. Porque imagina depois que você constrói algo, ver aquilo desabar. Então é para a derrota. Quantas pessoas que hoje elas estão muito frustradas, elas estão abatidas, elas estão até deprimidas. Por quê? Porque para onde elas olham, elas percebem claramente que foram construções na carne, na areia, que elas fizeram muitas coisas, mas sem alicerce. E está desabando tudo. Relacionamentos desabando, suas construções desabando. Conquistas, né? Que foram alcançadas na carne. O alicerce nunca foi a fé no Senhor. Foi vontade, sentimentos, emoções, influências, mas não foi a palavra. A pessoa não foi guiada pela palavra. Ela sentiu e foi lá e fez. Então, gente que tomou decisões com base nos seus sentimentos, naquilo que elas queriam, sem parar para buscar saber se era a vontade de Deus. Aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Que oportunidade? Oportunidade que o Senhor nos dá, por exemplo, este programa, este momento que você está aí, é uma oportunidade de você refletir. E ao invés de se amargar e dar lugar ao espírito de Amaleque, você se alinhar. Porque não adianta você ficar aí alimentando dia e noite mais amargura, frustração, com raiva de todo mundo, culpando o mundo, né? Porque não faz muito tempo, alguém me mandou uma mensagem, disse, bispo, eu me encontrei num momento de tanta frustração que eu fui vendo o espírito de Amaleque tomar conta de mim. E ao invés de eu lutar contra aquilo, eu fui dando vazão. Então agora eu comecei a ficar com raiva dos meus pais, por tudo que pelas negligências deles. E aí eu comecei a remoer aquilo. Eu comecei a ficar com raiva do meu cônjuge, por todas as negligências, e eu fui me decepcionando, sabe, eu fui ficando com raiva de mim, revoltada, e foi me dando uma tristeza, a minha energia foi baixando, eu não tinha força para mais nada, eu não tinha energia, eu não tinha força, eu não tinha alegria, eu estava me arrastando. Eu até, para quem estava ali perto, junto comigo, até parecia que eu estava bem. Porque eu estava seguindo, eu estava fazendo as coisas. Mas angustiada, triste, querendo isolamento, fugindo mesmo. Eu estava, assim, fechada com as pessoas.
Eu não queria estar mais com as pessoas. Eu olhava para um, para o outro, e eu só enxergava decepção, frustração. Eu comecei a olhar para a minha vida e não ver sentido mais no que eu estava fazendo. E ela disse, mas aí quando eu me aprofundei, que eu parei, falei, não, a bispa sempre fala que a gente tem que reagir e é ouvindo a palavra, não tem outro caminho. Se eu fugir da palavra, é aí que eu vou morrer mesmo. E ela falou, eu não vou deixar isso. Ela foi muito inteligente, ela falou, eu estava mal. Mas aí eu fui me forçando, e eu fui maratonando o seu canal, e ouvindo a palavra, e ouvindo, e anotando. E eu falei, ela disse, bispa, não tem como. Se a gente não, assim, buscar, se nós não colocarmos força no lugar certo, o diabo nos leva. E ela disse, a minha perspectiva foi mudando, porque se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz, mas se forem maus, você vai atrair trevas para a vida. E ela disse, eu fui repreendendo aquilo, clamando o sangue de Jesus e olhando para aquilo que me dava esperança e chamando à existência o que não existe, e eu me levantei. Então, presta bem atenção. O diabo só mata, rouba e destrói. E ele quer você assim, ó, lá no fundo do poço, desistindo de tudo, com raiva do mundo, tratando tudo que funciona como se fosse bobagem, isso tudo é bobagem, com raiva, revoltado. E esse é o caminho do fracasso. Nós vivemos dias difíceis, e onde claramente o espírito de Amaleque está tomando conta dos corações, da mornidão, o amor tem se esfriado. É só você olhar. A coisa tá terrível. Filhos matando os pais, matando avós, pais matando filhos. Você vê que o amor se esfriou de tal maneira que não tem mais a afeição natural, que é o que a Bíblia fala, que as pessoas iam perder. Tem gente que dá mais valor para um animal do que para pessoas. Pode ver. Quando acontece alguma coisa com um animal, é uma comoção nacional. Quando é com uma pessoa, com uma criança, não tem essa mesma reação. Por quê? Porque o ser humano está cada vez mais se afastando da verdade. Cada vez mais, e coisificando o ser humano. Cada vez mais. O que tem valor está sendo desprezado, e aquilo que é menor está sendo valorizado. É uma distorção total. E eu vejo gente destruindo com a vida. A ansiedade está aumentando, depressão, suicídios. A coisa está desandando. E se não houver urgentemente, assim, por parte de cada um, ó, você que está aí, uma conscientização, uma volta para onde? Para a palavra. É preciso voltar para a Bíblia. Não há o que fazer. Não há o que fazer. Nós precisamos voltar para a palavra. Nós precisamos nos aproximar de Deus através da sua palavra, desenvolver o que Ele nos mandou desenvolver, que é um temor a Ele, o amar a Ele acima de tudo e amar o próximo. E isso só é possível convivendo com Ele, convivendo com a verdade. Por isso que só tem um caminho: ouvir a verdade.
conhecer a verdade, conhecereis a verdade, e ela te libertará. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. E a vontade dele é que você se aproxime dele, que você coloque força, não espera ter sentimento, apenas se levante com essa decisão de que você vai se aproximar dele, que você vai pedir ajuda. Quantas vezes tem pessoas que correm para a igreja, ligam, pedem oração, pedem ajuda, pedem atendimento, mas elas não se entregam. Por quê? Porque sabem que é muito fácil você descambar e fazer o que Satanás quer e se afastar de Deus. Levante-se. Em nome de Jesus, coragem. Em nome de Jesus, clama o sangue de Jesus. Se volta para ele de todo o seu coração. Não se embriaguem com vinho que leva à libertinagem, mas deixem-se encher do Espírito, se encha do Espírito Santo. Não é por força nem por violência, pelo Espírito. Falando, fale entre si salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor. Dando graças constantemente a Deus. Você quer vencer a insatisfação? Alimenta a gratidão. Dando graças constantemente a Deus, Pai, por todas as coisas, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Vamos, dê ouvidos à palavra de Deus, porque Ele te ama. E você é uma bênção, você é filho e amado. Creia na verdade, dando graças constantemente a Deus, Pai. Dando graças constantemente a Deus, Pai. Se crer, desejar, quiser orar comigo, prepara algo que queira que receba a oração. Eu volto já para orarmos. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu oro por cada vida amada e peço que essa palavra tenha, Senhor, curado mentes e corações, fortalecido pessoas, despertado, renovado, libertado e levantado, Senhor. Que eu deixe pessoas renovadas para a glória do Teu nome. Abençoa lares e famílias, todos que enviaram seus pedidos para oração, e peço que cada um passe por um batismo de consciência e que sofram uma renovação mental. Abençoa os meus amigos e companheiros semeadores, eu profetizo abundância, levanta mais semeadores porque precisamos, e onde esse programa estiver chegando, que a Tua palavra tenha possuído os corações e fortalecido vidas em toda parte. Em nome de Jesus, que eu deixe pessoas saradas, curadas, fortes, renovadas, conscientes da verdade. Peço a Tua bênção, dou a minha bênção e agradeço demais por tudo. Amém. Amém, amém. Graças a Deus. O número do Disque Vida é 3296-9449. Rua Taquari 995 na Moca, onde nós estamos. Casa firme, esse trabalho maravilhoso. Estamos aqui para apoiar e se o senhor não voltar, vou continuar falando de vida e mudança de vida. Bom dia. Amém.